Informe-se bem com Karina Cato. Começa agora o seu programa diário aqui na Rádio Cultura e Portal RC1 sobre saúde, comportamento, economia, atualidades, turismo e tudo o que você precisa para estar bem informado. Olá, boa tarde, tudo bem com você que acompanha a programação aqui da Rádio Cultura Regional? Começa agora o programa Informe-se Bem. E hoje o assunto do nosso programa é a nossa economia e a taxa de desemprego que caiu no primeiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, essa foi a menor taxa de desemprego desde 2015. Uma notícia muito boa. E quem fala sobre este assunto é o economista e professor universitário Paulo Afonso. Essa semana, durante a semana agora, a gente teve uma notícia assim muito boa. O desemprego no Brasil ele ficou em 10,5% no trimestre encerrado agora em abril, que corresponde a fevereiro, março e abril. Então, conforme o IBGE, foi a menor taxa para esse trimestre desde 2015, quando a taxa foi de 8,1%. Os dados são da PNAD contínua, que é a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que é medida pelo IBGE. Em números absolutos, a população desocupada chegou a 11,3 milhões de pessoas, o que representa aí uma queda de 5,8% em relação ao trimestre anterior, de novembro de 2021 a janeiro de 2022. Então, quando eu comparo com o trimestre encerrado em abril de 2021, ou seja, há um ano atrás, a taxa era de 14,8%, e no trimestre encerrado agora, em abril de 2022, caiu para 10,5%. Então, há um ano atrás era 14,8% e hoje 10,5%. Então, esses números mostram uma certa recuperação da economia. Falando assim em números absolutos, em abril do ano passado, a gente tinha aí 15,2 milhões de desempregados. E agora, em abril desse ano, que foi a data do fechamento, o número fechou em 11,3 milhões de desempregados. O número ainda é alto, tá? Mas em um ano, aproximadamente 4 milhões de brasileiros conseguiram emprego. É um número assim, muito significativo. Quando eu olho o rendimento real do trabalhador, que é aquele rendimento descontado da inflação, a gente teve aí uma pequena perda. No trimestre encerrado em março, o rendimento médio era de 2.579 e agora 2.569. Então, a gente pode considerar isso como um movimento natural, porque eu tenho muita gente desempregada. Então, quando você volta para o mercado de trabalho, muitas vezes você não volta com o mesmo salário. Às vezes você volta com um salário menor. Se eu olhar abril do ano passado, era 2.790. Então dá quase R$200 de diferença, 7,9%. Um outro destaque importante que a gente tem é o número de pessoas ocupadas, que chegou a 96 milhões e meio de pessoas no trimestre encerrado em abril. É um recorde na série histórica desde que foi iniciada essa medição lá em 2012. São dados assim, muito positivos, mostra a nossa economia se recuperando. É claro que não é de uma hora para outra. A gente teve aí 2 anos de pandemia, termina a pandemia, a gente entra numa guerra, não a guerra nossa, mas a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que afeta todo o planeta. Inflação alta, porque o mundo, a gente ficou 2 anos parado, então a economia ela volta a movimentar as engrenagens, então está todo mundo procurando produto, e é claro que isso causa uma certa pressão nos preços, gera inflação. E aí o que os bancos centrais do mundo todo fazem? Elevam os juros, e o Banco Central Brasileiro não é diferente, isso eleva custos, mas a gente tem aí 96 milhões e meio de pessoas trabalhando aqui no Brasil. Ainda existe muito informal, até porque o emprego ele é o último a sentir, quando temos assim problemas, e o último a se recuperar também, porque na crise o empresário ele evita demitir. Por quê? Porque tem uma série de custos. Mas quando a economia ela começa a recuperar, o empresário ele não contrata de imediato. Ele vai segurando, ele vai segurando até onde dá, demora um tempo mais. Mas os números são muito bons. Continue ligado na Rádio Cultura Regional e Portal RC1.
Se você é de Dois Córregos e está precisando de emprego, anote aí as oportunidades de trabalho nesta semana. Tem vaga para auxiliar de produção, nutricionista, operador de empilhadeira, auxiliar de açougue, soldador, auxiliar de serralheiro e também vaga para pessoas com deficiências. Os interessados devem comparecer no PAT, que fica na sala 8 da estação ferroviária. O endereço é Praça Prefeito Oswaldo Casonato, no centro de Dois Córregos. Anote aí o telefone para tirar as suas dúvidas. 14 3652 4858. Repetindo, 14 3652 4858. É preciso comparecer ao PAT com os seguintes documentos. Anote aí também: CPF, RG, cartão cidadão ou pisativo, currículo e carteira de trabalho. Então, aproveite as oportunidades de emprego. O Informe-se Bem de hoje termina por aqui. Uma boa quarta-feira para você e até amanhã. O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais notícias aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1.